A Tatá vai fazer a pergunta. Vai, Tatá. Com a pergunta? Não, vai ser da cabeça. Ah, E é o shot todinho? O shot Lógico. é quem já fez que bebe, né? Uhum. Tipo assim, eu nunca, não sei o que lá. Se eu fiz, eu bebo, né? Tá, Uhum. Vou fazer uma. vai. Eu nunca tive um remember com meu ex. Recentemente! Ah! Então tá. Eu não tenho ex, né? Não vou. Bebeu! Traz mais cerveja! Mais cerveja, olha! Fui boa, Tá. eu fui assertiva. Assertiva. No meu eu nunca, vocês viram? Mas então a Vai, gente pode você. comentar sobre eu nunca, rapidinho, né? Quero saber desse Remember recente, vai. Vamos pular isso. Foi depois da tatuagem? Gente, não, agora vamos falar, Ai, velho. vamos Eu quero falar falar da dela, tatuagem. Amiga, imagina uma pessoa fazer uma tatuagem com seu rosto. É então, muito doido. quando ele fez a tatuagem, as pessoas me mandaram muita mensagem. Até hoje as pessoas me perguntam. Porque eu não falei o que eu não falei sobre. Não falei o que eu achei. Ah, você não deu sua opinião? Não dei minha opinião, não me pronunciei, fiquei na minha. E, cara, o que eu achei da tatuagem? Sendo bem sincera, assim. Como que você descobriu? Igual a gente? Ou ele te mandou lá no tatuador, Assim, tô aqui? exato. Mandou? Ele falou pra mim que ia fazer. E aí eu disse pra ele, não faz. Ele te avisou antes, é. então? Aí, Depois de terminado. sim. Ah. Aí eu falei pra ele, Isso é uma publi. Pode deixar. Olha eu aqui escondendo o Eu negócio. não entendi porque embaixo. vocês passaram por baixo, gente. É porque vocês estão bebendo cerveja? Deixa aqui pra vai. juntar. enfim, quando ele me falou que ia fazer uma tatuagem, enfim, com meu rosto, eu falei, não faz. E aí ele, eu falei, por que tu quer fazer essa tatuagem? E ele, enfim, eu não lembro o que ele falou, mas enfim, eu falei, não faça se tu vai fazer esperando algo em troca. Se não for algo genuíno do fundo do teu coração que tu realmente tá fazendo, sem esperar nada em troca, tudo bem. Eu no teu lugar não faria. Eu no teu lugar jamais faria. Então eu deixei bem claro pra ele que eu não queria que ele fizesse e que se ele fizesse, nada ia mudar. A gente não ia voltar, a tatuagem não ia mudar nada dentro de mim, porque não era uma tatuagem que ia fazer as coisas mudarem. Não era uma tatuagem que ia apagar tudo o que aconteceu. Então, como ele já tinha me dito, quando ele fez e ele postou, pra mim já não era uma surpresa. Sim. Então, assim, pra mim, sabe, foi... eu acho que a Nas tatuagem costas? foi Nas costas? Grande? enorme. A tatuagem, ela acabou me afastando ainda mais dele do que me Jura? aproximando. Sério? Você ficou com medo? Não é que eu fiquei com medo, eu achei impulsivo e imaturo. Não era isso que eu queria. Eu não queria que ele fizesse uma tatuagem com o meu rosto. Pra mostrar pro mundo. Tipo assim, cara, eu ia dar valor se tu tivesse feito isso quando nós estávamos juntos. Ele me mandou flores mais de uma vez. Depois do término? Eu olhei e falei... Revirei o olho lá em cima, tipo assim, foda-se, cara, por que tu não me dava flores quando a gente tava junto? Tudo bem, ele foi uma pessoa maravilhosa pra mim, ele fazia coisas incríveis, eu não tô dizendo que ele era um embuste, não. De todos os namorados que eu fui, ele foi um dos que mais me respeitou, eu nunca tive problema com ele em relação à mulher, nada, sempre confiei muito, e ele sempre me passou muita segurança. Mas coisas assim, flores, uma tatuagem... Por que depois que termina quer fazer? Não adianta, não adianta. É uma forma de Então, desesperada de te eu reconquistar, né, de eu repente. achei imaturo da parte dele. E muito, muito mais, por quê? Porque eu não agi da forma que ele esperava. Eu não quis ver a tatuagem quando ele fez, eu não liguei pra ele, eu não me interessei. Eu fiquei mais reclusa ainda. Porque essa atitude dele me fez pensar ainda mais, sabe? Então, assim, não me impressionou, não me fez pensar, porque não era isso que eu queria, sabe? E aí, enfim, depois dessa tatuagem aconteceram outras coisas que não foi muito legal. A gente se encontrou num evento e ele acabou agindo comigo de uma maneira que eu não gostei. Pode falar, não? Pra gente? Ele tava bebendo, enfim, aí, enfim,
falou umas coisas, assim, meio invasivas e ele tava desesperado porque ele se sentiu rejeitado. Por quê? Porque ele fez uma tatuagem com o meu rosto e eu não reagi. Eu não falei nada, eu não agi como ele esperava. Só que eu olhei pra ele e eu disse, cara, eu te avisei. Eu te avisei que não era pra tu fazer esperando algo em troca. E se não foi genuíno, não sei por que tu fez. Eu te falei que não ia mudar nada. E ele meio que não aceitou essa situação. E aí, enfim, aconteceu uma coisa foi bem desagradável na festa, eu fui embora, enfim. Aí eu fiquei um tempo sem falar com ele, aí eu falei com ele de novo. Teve uma situação, a gente acabou ficando, a gente já teve, né, recaída umas 2 vezes. E Depois da tatuagem. isso é algo até que eu analiso também, porque eu tô fazendo terapia. E eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, né? Ai, sim. E a gente aprende muita coisa. E se fosse a Brenda de antigamente, talvez eu não teria conseguido me escolher nessa relação e ter terminado, tanto pro meu bem quanto pro dele. Eu teria me derretido com a tatuagem, eu teria aceitado muita Você coisa, ficou mas mais tem uma forte. coisa que eu ainda não mudei, que é o lance do remember com o ex. Cara, depende muito da situação, mas terminou. Pra que tu vai ficar voltando? Isso é pra se machucar. Gente, Então, eu o que... voltei. Então, Tem por um- isso que eu falei. Não, eu fico pensando. Por isso que Claro eu falei, que sempre são tem casos, uma exceção. Gente, eu voltei. são casos e casos. É, Depende muito da situação, entendeu? Sim. Então, assim, o que eu percebi? Acabei ficando e aí eu percebi assim, teve um dia que ele sumiu e aí eu percebi, cara, Então, mas pensei, o que então, será que ele tá fazendo? calma, mas vocês falam sempre, então. Não, a gente não tá mais se falando. Na época, vocês se falavam sempre. Não, é que foi altos e baixos, né? Eu fiquei um tempo sem falar com ele. Aí eu vi que ele começou a andar na linha. Aí eu falei com ele de novo. Aí a gente se viu, enfim. E porque assim, é engraçado, tem gente que fala, ai, não ama mais, acabou, terminou. Não é assim, né? Não é de uma hora pra outra, gente. Eu acho que não é de uma hora pra outra, eu acho que a gente tem que viver o luto. Então, o que ele fez? Ele pegou, ele foi pra festa, ele ficou com outra, saiu em todos os sites de fofoca. Ele Ai, ficou, muito recente, não foi? foi. Que saiu uma Ele coisa, ficou tipo, destruído. Se arrependeu até o último fio de cabelo, foi lá, fez uma tatuagem com a minha cara. Atitudes impulsivas. O que eu fiz? Nada. Eu não fiquei com ninguém ainda. Eu Você não saí. ficou com ninguém? Ninguém. Nada. Não fiquei com ninguém Sério, ainda. Brenda? Nem um beijo na boca? Nada. Parece que eu tô casada ainda. Porque, de verdade, essa situação assusta os boy, Sim. né? Eu sou tranquila na minha. Eu não mando mensagem pra ninguém, eu não dou em cima de ninguém. Eu sou muito assim. E a sua direct? Nada. Vamos nada. ver. Pode olhar. Mulher, não tem Abre, nada. abre, Nada. abre. Nem Para- uma direct Eu paquerando quando você terminou? nada. Eu tô solteira, vivendo uma verificado, vida de gente. casada. Aqui. Não tem Gente, nada. atualizou as solicitações. Só tem mulher. Meninas Principais. maravilhosas querendo saber. Ui, fiz cagada aqui. Ah, voltou. Querendo saber como que eu tô fazendo pra superar o relacionamento. Eu não recebo mensagem de homem. Não recebo. Como é difícil superar relacionamento, né? Superar fim, assim. Como a gente recebe perguntas desse sentido, né? De tanta gente que não consegue nem sair, nem se escolher Exato. na relação pra sair. E aí, uma coisa bem importante que eu acho que é válido, assim. Realmente não tem, gente. Não tem. Eu acho que é super válido, né, essa situação de tu ficar tendo ali o remember. Eu comecei a sentir algo que eu não gostei. Teve um dia que a gente não tava se falando, e aí como ele já ficou com outra pessoa, né, a gente pensa assim, o que será que tá fazendo? Insegurança, Cara, lógico. isso é uma prisão, isso não é saudável. Então, assim, eu tive atitudes tão firmes, eu não vou retroceder, entendeu? Então, eu falei assim pra ele, cara, desse jeito não tá certo, é melhor a gente não se falar mais, não se ver, não ficar. Por quê? Porque eu não tenho a intenção de voltar. Não agora. E cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que talvez esse ciclo tenha se encerrado. E pra que eu vou... Eu acho que é um pouco de egoísmo, porque às vezes a gente termina e às vezes a gente tá tranquila, não aparece ninguém. Aí a gente se Carência, sente né? carente e vai lá e fica com a pessoa. Aí a gente começa a ficar confuso. Então, assim, tu tem que ter maturidade até pra distinguir quando é carência. Responsabilidade emocional. E quando, isso sim. então, assim, eu senti que muitas das vezes que eu não quero magoar ele, assim, sabe? Mas eu sempre fui muito sincera.
E eu acho que, eu sempre penso assim, se vai ajudar outras pessoas, às vezes que estão assistindo e estão passando por uma situação parecida, é válido. Então, eu senti que foi muito por carência, às vezes, que eu acabei tendo uma recaída com ele. E por posse também, não? De tipo, Por pô, eu não posse quero que a pessoa fique também, com outra pessoa. e eu acho que é muito de inteligência emocional. Então, quando eu parei pra pensar, eu pensei assim, cara, chega, por quê? Porque eu tô me massacrando também. Eu terminei justamente pra isso, pra não ter que ficar tendo esse tipo de dor de cabeça. Então, eu cortei, eu bloqueei de tudo, e de verdade, talvez ele esteja assistindo agora. Enfim, ele tentou me procurar por outros meios depois. Por e isso eu bloqueou tudo? bloqueei de tudo. Já tava bloqueado, só no WhatsApp que eu bloqueei. Aí ele enfim, pegou o telefone de outra pessoa, me ligou, fez outras coisas pra tentar chegar até mim. Só que assim, eu não quero. Eu sou ser humano, então eu tive uma atitude muito firme quando eu terminei, quando eu expus, enfim, e aconteceu tudo isso. E eu também sou bem mulher de admitir, tive recaída, mas serviu para eu aprender que não vale a pena. A gente tem que ser feliz sozinha. Então, assim, tá carente, cara, a pior burrada. Depende muito da situação. Então, assim, chega, corta o mal pela raiz. Cortei o mal pela raiz e foi o que eu falei para ele. Se eu me afastar de ti, respeita. Respeita, porque quanto mais tu insistir, mais tu vai me afastar. Então, assim, às vezes que ele me procurou agora, saiba que quanto mais tu me procura, mais tu tá me afastando de ti. Então, eu quero um tempo pra mim, realmente. Eu Pra ainda... ele mostrar que evoluiu Eu também, tô, tipo, né? parece que eu tô presa ainda, sabe? Parece que eu tô num relacionamento ainda. E eu quero me sentir livre. E me sentir livre, que fique bem claro, não é sair por aí passando rodo, entendeu? Porque eu tô muito tranquila. Eu não tenho essa necessidade. Mas é realmente pra eu me encontrar, pra eu me reestabelecer como mulher, pra eu focar nas minhas coisas, e ele tem que focar nas dele, ele não tem que fazer as coisas dele por mim, ele não tem que transformar a vida dele por mim. E tudo que aconteceu na vida dele agora é o mínimo tu trabalhar, é o mínimo tu te sustentar, é o mínimo tu pagar tuas contas. Isso não é uma grande coisa pra mim, isso pra mim é o mínimo. Então, quando ele falava pra mim, cara, olha tudo que eu mudei nesse tempo que a gente tá separado. Quanto tempo? 2 meses. Cara, isso é o mínimo. Meu Deus, eu achei que era bastante. É que é intenso, né? Isso é o mínimo, entendeu?